Delfim Neto foi um grande desenvolvimentista, né, no Brasil. Então, o período do Milagre Brasileiro, os anos 60 e 70, foram anos em que a economia brasileira cresceu mais do que qualquer outra economia no mundo, né, taxas muito elevadas, acima eh, eh, de 10% ao ano de crescimento do PIB. Né? Nesse momento, você teve um fortalecimento da indústria brasileira, uma consolidação da indústria brasileira, e, de fato, o Brasil ganhou uma projeção internacional. Né? E é claro que esse desenvolvimentismo era um desenvolvimentismo autoritário. Então, esse era o lado ruim da coisa. Então, tinha um crescimento, mas o crescimento era para poucos. O crescimento da riqueza era grande, mas para poucos. Você conseguiu esse crescimento com concentração de renda, né, e restrição de salários, né, arroxo salarial. Você conseguiu isso também imobilizando o movimento sindical, né? Porque a ditadura não permitia mobilização, manifestações democráticas. Então, em que pese essa questão, você conseguiu ter um dinamismo, um aumento da produtividade e tudo mais. Mesmo postos de trabalho mais qualificados também houve um crescimento grande. Eu me lembro que eu me formei em 71 em economia, por sinal, na FE, onde o Delfim dava aula. Ele foi seu professor, Guido? Não foi, porque eu entrei em 68 e ele parou de dar aula em 67. Não, em 66. Em 66 ele virou secretário da Fazenda de São Paulo e 4 meses depois ele virou ministro da Fazenda. Então, já em 68 ele era ministro da Fazenda. Quer dizer, eu tive aula com digamos, os Delfim Boys, que se falava, né? Os discípulos do Delfim. A maior parte dos professores, dos técnicos, o Delfim levou para o governo. O Delfim, ele aparelhou o governo inteiro, quer dizer, ele controlava a economia mesmo. Empresas estatais, ele colocava vários dos seus assistentes, assessores e tudo mais, né? Então, ele realmente era o czar da economia, né? Eu acho que os militares não entendiam muito do assunto, mas nós tivemos aí uma vantagem, por exemplo, em relação à Argentina, que a Argentina, nesse período também, era um governo militar, e o governo militar colocou economistas neoliberais, né, ortodoxos, para conduzir a economia argentina. E aí lá foi um fracasso, né, do ponto de vista econômico. Você teve uma concentração de renda, mas a riqueza subiu e você acabou tendo, digamos, um aumento do nível de emprego, empregos qualificados cresceram, etc. Né? Então, digamos, do grosso da população não teve muita vantagem, um pouco mais de emprego, digamos, mas foi um período de ditadura. A ditadura nunca é boa para a população como um todo, né? Mas ele mostrou muita habilidade na gestão da economia, das crises externas e tudo mais, né? Então, eu vou dizer, ele é um gestor respeitado. Mas, nesse tempo, nós da esquerda criticávamos violentamente o Delfim, evidentemente, e a ditadura como um todo. Quer dizer, ele assinou o AI-5, então, desse ponto de vista, né? Mas, com o passar do tempo, o Delfim foi mudando. Ele se tornou deputado em 87, portanto, participou da Constituinte em 88, e ele foi dialogando. Por exemplo, Lula também estava nessa Constituinte e havia diálogos, e ele acho que foi aprendendo a ser um democrata, vestiu a camisa de democrata, né? Então, e ele se aproximou do governo Lula, né? Depois que o Lula foi eleito, não sei se a partir da amizade que fizeram ali na Constituinte e tudo mais, então ele passou a se aproximar. E nós chamamos ele para discussões, quer dizer, na gestão do Palocci, ele ajudou, o Palocci chamava ele e tal. Ele tem uma posição desenvolvimentista, e aí que, digamos, é a parte boa. Ele quer dizer, ele não é um ortodoxo, não era um ortodoxo, é um desenvolvimentista. O Estado ajudava a implantar a industrialização, a fomentar o crescimento. Então, ele tinha uma visão econômica mais avançada do que os ortodoxos, né? Mas então, esse aqui é o lado positivo. E aí, a partir dele se tornar um parlamentar, ele começou a dar palestras, a fazer, digamos, comentários, e começamos a chamá-lo para reuniões, né? Então, ele tinha uma posição um pouco mais, vamos dizer, fiscalista. Apesar de desenvolvimentista, ele era a favor de
restrição de despesas sociais, tá certo? Então, isso também é um ponto negativo. Mas a gente começou a chamar, muitas vezes eu chamava ele, o Beluso e mais algum economista para conversar com o Lula, para conversar com o Meirelles, para discutir questões problemáticas, crises, etc., não é? E ele tem uma visão bastante aguçada do funcionamento do Estado, da economia e tudo mais. Quer dizer, ele, digamos, ele é um erudito, ele lê muito, conhece todas as fontes, conhece todas as correntes de economia, é um sujeito que leu, sei lá, de Adam Smith a Marx, não é? Conhece marxismo e tudo mais, quer dizer, ele não é aquele economista clássico, digamos, que só enxerga, que acha que a economia é apenas uma técnica, não é? Uma ciência e tudo mais. Então, ele tem uma visão mais aguçada do funcionamento econômico e tudo mais. E aí, ele, digamos, pôde dar sugestões, fazer comentários. Ele passou a escrever bastante, não é, na imprensa, sempre foi um formador de opinião. E nós, depois que eu saí do governo, em 14, depois de 14, nós passamos a ter almoços de discussão, né, com ele, o Beluso, professor Beluso, e também com Walter Appel, né? Então, quase toda sexta-feira a gente se reunia e aí discutíamos os problemas econômicos, as grandes questões políticas, mas também discutíamos o passado, né? É interessante ver a visão do passado, a análise dos vários planos, desde a época do Delfim, o plano deles, os erros que eles cometeram, a crise de 80, 82, né, 82, 84, e assim por diante. E, portanto, criou-se, digamos, uma relação amistosa. Quer dizer, ele é uma figura uma pessoa inteligente, tem um senso de humor aguçado, né, gosta de uma boa mesa, então nós praticamos essa boa mesa e se criou assim um laço, e ele continuou apoiando o Lula. Ele apoiou o Lula em 2006, né, declarou apoio ao Lula em 2006, e ele era candidato a deputado e ele perdeu a eleição. Então ele atribui esse apoio que ele tinha ao Lula a digamos, esse apoio que ele deu explicitamente, porque o eleitorado dele provavelmente era um eleitorado mais conservador, né? Ele dizia, períodos de crise, o Brasil é o último Peru a ser desossado, tá certo? Então, de fato, essa é uma frase importante dele, o que mostra que ele era crítico do Banco Central. Então, outro ponto importante que a gente chamava ele para conversar, inclusive com o Lula e com o Meirelles, para ele poder nos ajudar na crítica ao Meirelles, né? Então, a gente chamava, de fato, uma das grandes distorções da economia brasileira é o juro excessivamente elevado o tempo todo. Desde os anos 90, né, desde o plano real, pelo menos, é que nós praticamos juros muito altos no Brasil, que compromete o investimento, compromete a produção, compromete a renda dos segmentos de mais baixa renda, não é? Concentram renda. O juro alto concentra a renda. Então, infelizmente, nós continuamos com este problema até hoje. Quer dizer, nós não conseguimos sanear esse problema.